Só em relação ao que a gente já falou, antes de entrar em alienígenas, manda umas perguntas aí, por favor. Eu tenho uma pergunta minha, se eu puder. Manda. Eu queria saber em relação a todo esse conceito, onde que entra o conceito de Deus ser o todo, a gente fazer parte de Deus, meio que ser uma fração de Deus. Tipo, Gaia, um lance Não sei. Tudo é uma coisa só. E A gente tipo, ser uma fração de Deus, que eu acho que vem do Partículas hermetismo de isso, Deus. né? Tem o conceito do panteísmo que vai um pouco disso, né? Tudo é Deus, Deus é tudo. Eu tenho uma outra, eu vou dar um exemplo que eu acho que é uma Mas sabe opinião. que tem um livro que eu li, não sei se vocês leram, que é Qual? do cara que fez o Dilbert, se não me engano. Ah. Chama Partículas de Deus. Sabe qual é o conceito dele, cara? Já leu esse livro ou não? Mas esse é o livro de física ou não? Não, o livro é ficção. Ele escreveu ficção. na cabeça Eu não li dele esse livro, não. que Deus, ele sendo onisciente, ele não tinha mais nenhuma perspectiva, não tinha graça nenhuma. Tava sem graça, né? Aí ele falou, qual é a única forma de eu ter uma emoção, ou ter alguma coisa pra fazer? É eu me destruir, me separar, e aí eu perco essa onisciência. E aí vem o Big Bang, e ele se espalha, e essa coisa, a gente ainda tá nessa de espalhar, e depois vem o Big Crunch, ele tentando se unir de novo, cada um de nós é um pouco dessa partícula, tudo é Deus, e a gente tentando se conectar e tal, pra ele voltar a entender o que ele é. Interessante Interessante, eu achei sabe? interessante. A ideia que eu ia falar era o seguinte, né? A gente vê no Gênesis, não é bom que o homem fique só, vamos fazer uma auxiliadora. Aí Deus dá um sono para Adão, né? Que seria tipo uma anestesia geral, corta a costela, né? Corta a costela a partir daquele DNA ali, ou das células tronco, faz Eva, né? Então, nesse sentido, até tive um debate com uma psicanalista uma vez sobre isso, que ela falando, né, que o cristianismo é o homem forte, Deus é homem, né? Deus é um ancião de dia, Jesus é homem, então é machismo do cristianismo. Eu falo, depende. Por quê? Porque o homem criado, que é o Adão, e Adão significa a humanidade, pode ser uma metáfora da humanidade como um todo, Adão ele tem um vazio, ele tem um buraco. Ele foi criado pleno, mas retiraram a costela dele, um pedaço do seu corpo. E aí depois Deus fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher e serão ambos uma só carne. Então quando ele é uma só carne com a esposa, ele recupera essa parte dele que ficou faltando. Então na psicanálise vão falar, o homem tem o pênis, a mulher tem a vagina. Então o homem tem aquilo que sobra e a mulher tem o que falta e o homem que preenche o que falta. Eu falo que, por essa leitura que eu estou propondo, essa tese, é o homem que tem o que falta e a mulher que preenche. Porque quando o homem é uma só carne com a mulher, ele preenche essa falta dele. Da mesma forma... É o contrário, então a mulher é o contrário. preenche. Aí, lógico, a professora de psicanálise falou, interessante essa teoria da vagina em Jesus. Eu falo, não era exatamente isso que eu queria dizer mais, porque eles estão pensando em arquétipo, né, do falos, né, e tal. Mas aí, se você extrapola para Jesus, né, Paulo fala que Jesus é o segundo Adão, Jesus também, a humanidade sai de dentro dele e ele quer resgatar essa humanidade para se tornar pleno novamente, né? Então, nesse sentido aí que o Kratos perguntou, seria, né, a gente sendo um pedacinho que ele quer pegar de volta. Eu faria uma abordagem que traduz um pano de fundo que a gente não percebe, mas que termina sendo aparentemente mais profundo nesse tipo de contexto. E ele começa numa conversa entre Krishna e Arjuna. Krishna e Arjuna são dois personagens da mitologia hindu, ariana hindu. Por exemplo, no Mahabharata tem um dos capítulos, chama-se Bhagavad Gita, que é a conversa de Krishna com Arjuna quando eles são jovens. Mas há uma outra Gita, ou seja, uma outra canção do Senhor, chamada Uttara Gita, em que Krishna e Arjuna conversam já velhos antes dos dois morrerem. E Krishna responde a Arjuna a seguinte pergunta. Arjuna questiona Krishna, Krishna, o que é um ser humano? Eu estou indo para a pergunta feita por ele, tá? O que é que nos une em Deus? Por que é que todos nós seríamos partículas de um Deus? A coisa que vale. Aí Krishna diz, olha, o ser humano, por trás dele existe uma constituição setenária. Né? Ou seja, de 7 níveis de consciência, os 7 corpos. Seria esse corpo físico e mais 6. Aí, o que é que os desdobramentos dos Upanishads em torno daquilo que foi explicado dizem hoje? Que assim, aquilo que a gente chama de espírito mesmo, seria a alma, o corpo átmico, investido de 2 vestimentas espirituais chamadas búdicas e manásicas, tá certo? Que esses 3 corpos criam a tríade imortal,
Na hora em que papai e mamãe transam, na hora em que o espermatozoide fecunda um óvulo, essa tríade mortal seria imantada no zigoto. Aquele flashzinho que sai na hora da fecundação. Que a ciência já percebeu. Mas esse zigoto ele é tão primitivo, ele é matéria orgânica, e esse espírito ele é tão puro, que com o tempo foi necessário que a natureza criasse 3 fantasminhas, ou 3 duplos ou cópias do corpo físico, que seriam o duplo etéreo, o corpo mental inferior, o corpo emocional inferior, e esses 4 corpos, ou seja, o físico, o duplo etéreo, o emocional e o mental inferior, formaria o quaternário inferior, e esses 3 fantasminhas surgiram para servir como relé, para permitir que esse espírito tão puro se mantasse no corpo físico. Então, esses 7 corpos, todo mundo tem, todo mundo, que eu digo, ser vivo. Um jumento tem, um cachorrinho tem. Essa teoria está nos Upanishads lá? Isso. Tá. Então, assim, qual é a questão aqui? A questão aqui é que esse corpo átmico é a presença do sagrado, é a semente que Deus... Atman é a alma, né? Atman. É. Mahatma é a grande alma. Isso. Então, do jeito que eu posso tirar uma célula de mim mesmo e sair clonando, então Deus teria clonado a partir de si mesmo, dando essas mônadas, ou seja, essas almas, e essas almas teriam sido então investidas de vestimentas espirituais para vivenciar algo fora do paraíso, e essa aventura gerou esse caos que hoje a gente está nele, e é por isso que um corpo físico pode se ligar ao que de mais sagrado existe, que habita não nesse corpo, mas no espírito que anima esse corpo. Então, quando os hindus dizem Namastê, eles estão dizendo o sagrado que habita em mim, saúde o sagrado que habita em você. Mas em termos do corpo átmico que habita tanto o espírito que lhe anima, como o meu, como o de uma barata, de um inseto, por isso que os hindus praticam a ahimsa, a não violência. Porque eles percebem a presença de Deus em absolutamente todos os seres, mas na parte espiritual que sustenta esses seres transitórios que nascem e morrem. Então, assim, o contexto mais profundo que nos fornece uma pista da gente entender que todos nós somos partículas de um Pai, Mãe amantíssimo, um Deus incognoscível, que está além dessas descrições de Bíblia, de Mahabharata, de blá blá. Esses seres seriam criadores e não exatamente o Deus incognoscível. É essa distinção que é feita. Perfeito. Aqui tem um diagrama. Isso, então seria essa parte superior. Aí está colocada a Constituição Septenária no âmbito de alguma análise psicológica. Tá? Mas se você procurar e colocar tríade mortal e quaternário inferior, vai aparecer esses 7 corpos, tá certo? Mas o que dá no mesmo, tá certo? É só uma maneira de falar. Mas o corpo átmico, o búdico e o manásico superior, esse triângulo é que formaria uma consciência particularizada do espírito. E essa parte menor é onde está o ego, mano, o eu. Isso. E com os arquivos mentais e emocionais guardados nos corpos emocional e mental, e tudo que for vício psicoafetivo emocional do ser humano, alimentação, sexo, vícios em pudim, Coca-Cola, cocaína, o que diabo for, estaria nesse corpo energético, no duplo etéreo. Por isso que são esses 4 corpos chamados de quaternário inferior. Por quê? Porque esse corpo físico denso nasce, os 3 fantasminhas também nascem. Quando o corpo físico morre, os 3 deveriam morrer. Qual o drama? Quando não morrem, o corpo físico denso ele é enterrado ou cremado, mas se tiver em muita sujeira, o espírito é obrigado a se investir com aquela sujeira. O que diabos é reencarnação? É criar um outro corpo físico e jogar para esse corpo físico a carga genética referente à sujeira de vidas passadas que o espírito coleciona. Mas o corpo átmico de Deus ele é inviolável, ele não se suja nunca, por mais que o ego ou a consciência particularizada de alguém faça. Um dos livros mais belos que eu conheço chama-se o livro de Mirdad, de Mikhail Naimi. É um autor na época de Hermann Hesse. E nesse livro, Mirdad, o protagonista, diz uma frase que eu nunca esqueci.
Se Deus, em tendo-vos dado a semente da sua perfeição, fosse dela também cuidar, quais seriam os vossos méritos e deméritos? Então os espíritos dizem, ó, Deus, esse Deus aí, não é o bíblico nem o bramânico, o Deus verdadeiro nem premia nem castiga seus filhos. Em ele tendo dado o tal corpo átmico, Entendi. e a partir daqui se estruturado uma consciência particularizada, esta é que, por sua conta e risco, em acionando as suas opções, aciona também os mecanismos das leis de causa e efeito, ação e reação. Então ela é livre para semear, mas a colheita é obrigatória. Então esse em rápidas palavras, é a versão mais enxuta que a gente pode dar, analisando a pergunta Essa que o pergunta. nosso irmão fez. Isso daqui. Tem Isso. a imagem ali, ó. Isso. No Mentalma, que é um curso de yoga que a gente dá, a gente mostra que o eu da gente é o eu organizador na nossa consciência, jogando para cima, ou seja, para o espírito eterno da gente ou para a nossa organização temporária, os arquivos. Um exemplo, claro, você vai dirigindo o seu carro, alguém lhe dá uma trancada, aí você diz, filho da mãe, quando você explode, você está guardando arquivos no seu corpo emocional, astral, inferior. Mas se você está dirigindo seu carro, alguém lhe dá uma trancada, você diz, putz, eu também já fiz essa besteira. Ou seja, se você tem uma postura consciencial elegante, aí você enriquece o seu corpo búdico emocional superior. Nossa, eu tô precisando enriquecer esse corpo búdico. Por aí. isso que eu chamo do eu organizador da consciência pessoal. Aí entra o orar e vigiar. Isso, incessantemente, que o inimigo está ao redor rugindo como um leão procurando a quem tragar, né? Só que a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, né? É claro que temer a Deus, o João acha uma coisa, né? Ter medo de Deus, né? Mas não é um temor de eu tenho medo de Deus, igual assim como eu respeito meu pai, eu respeito a Deus também. Fazer isso de uma boa Os pedagogia. 10 mandamentos, né? Não matar, não adulterar e tal, roubar, né? Aí se vocês quiserem ir já para anjo e demônio, por que Dá que pra isso encaixar, acontece desse jeito e orar e vigiar? Porque, em tese, Jesus, em um dos tais livros que ele falou a Maria de Madalena e a outros apóstolos que terminaram se ombreando logo após a sua crucificação, e um deles foi Bartolomeu. Bartolomeu foi alguém que teria escrito esse livro chamado Evangelho de Bartolomeu. E quando Jesus aparece para ele ressuscitado, ele cai no choro e diz, mestre, me perdoe, eu fugi na hora que você foi preso, só João ficou com você, todos nós outros fugimos. Mas mestre, eu fugi, mas eu me escondi e de longe eu fiquei olhando para você na cruz. E entre as lágrimas, uma hora em que eu enxuguei meus olhos, eu vi que você desapareceu da cruz, para onde é que você foi? Aí Jesus diz, eu dei 500 passos em relação ao interior da terra, porque eu fui liberar as almas dos humanos que desde a época do pai Adão, Belial e Hades, ou Hades, vão guardando no Tártaro, e eu fui lá abrir essa porta e finalmente as almas dos humanos que colecionavam arquivos ruins que Belial e Hades pegavam, agora estão liberados, blá 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 Foram blá. libertos. É isso aí, eu concordo também. Isso aí é bíblico, né? Foi o centro da terra, ele levou cativos os cativeiros, né? E aí quem tava no inferno foi pro seio de Abraão, né? Aí desde então passou o livre-arbítrio dos humanos, ver como é que organiza a sua É consciência. verdade. Cada um sendo julgado pelas obras, né? E nesse ponto as religiões servem como fator pedagógico, fator educativo para tentar semear nos seres Limpar humanos essa sujeira aí, né?